Vamos falar hoje sobre gorduras, perfil lipídico e risco cardiovascular, que é um assunto que eu adoro estudar, até porque eu tenho colesterol alto. Minha família toda tem colesterol alto, então é sempre bom estar se atualizando sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Sim, eu queria falar uma coisa com vocês. O meu primeiro e último Periscope, na verdade, foi mais um teste, né, para eu ver como é que funcionava. Acabei falando sobre massa magra, consumo de proteína, low carb. Boa noite, pessoal. E eu vi que eu acabei me confundindo muito lendo as perguntas e tentando falar ao mesmo tempo, e eu vi que isso não deu muito certo, porque eu acabava cortando meu raciocínio. Então, o que eu vou fazer dessa vez é tentar realmente passar o assunto em partes, aí a gente pode dividir em blocos, eu vou dando tempo para vocês perguntarem, mas eu vou evitar ficar lendo tudo que escrevem, porque senão eu acabo não concluindo o raciocínio. Da última vez mesmo eu queria falar tanta coisa e acabei deixando de falar, porque, enfim, acabava cortando e eu perdi a linha de raciocínio. Tá certo? Então vamos sempre dar um tempinho e aí eu deixo vocês perguntarem à vontade, o que eu souber eu respondo, e o que eu não souber eu digo que não sei. E também eu peço que vocês tentem fazer perguntas só dentro do tema, tá certo? Boa noite! Vamos lá, acho que podemos começar, né? Quem não entrou ainda, depois vai se atualizando. Vamos lá. Começar a falar sobre tipo de gordura, gente. Eu acho que talvez para a maior parte do público que esteja assistindo, e espero que para a maioria das pessoas, a gente já sabe definir muito bem o que é gordura boa do que é gordura ruim. Hoje, talvez se eu perguntar para qualquer pessoa na rua o que é gordura boa e o que é ruim, acredito que a maior parte das respostas vão ser que gorduras boas são aquelas das oleaginosas, né, das castanhas, do abacate, do azeite de oliva, que no final das contas são as gorduras vegetais de maneira geral. E que gordura ruim são aquelas presentes nas carnes, na banha, enfim, praticamente todas as gorduras animais, porque são as gorduras conhecidas como saturadas. E isso é uma coisa que, caso ainda tenha alguém aqui que tenha dúvida sobre isso, que bom, vamos esclarecer hoje. A minha divisão, na minha cabeça está muito claro que gordura boa são as gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Então, isso inclui insaturada, que são as gorduras vegetais, e inclui também gorduras saturadas, que são as gorduras presentes nas fontes animais de maneira geral. Então, carnes, os laticínios todos, queijos amarelos, nata, creme de leite, banha de porco, e também dos óleos vegetais, que seriam óleo de coco, as castanhas, o abacate, o azeite de oliva. Para mim, se está presente naturalmente no alimento, significa que o nosso corpo sabe interpretar muito bem essa gordura que está chegando e vai saber utilizar muito bem isso. Então, é uma gordura que não vai me trazer nenhum mal, vai ser benéfica para a minha saúde. Já gordura ruim, para mim, inclui basicamente um tipo de gordura, que é a gordura trans, que é uma gordura que ela pode ser também encontrada naturalmente, porque ela pode ser formada por animais ruminantes, por exemplo, então você pode encontrar traços nos laticínios, nas carnes, mas você sempre vai encontrar traços. O que a indústria fez, e a indústria assim que acabou popularizando essa gordura, digamos assim, criando essa gordura trans, é a gordura que é obtida através da gordura insaturada mesmo, e ela sofre um monte de processo de hidrogenação pela indústria, basicamente para melhorar a palatabilidade dos alimentos. Então, para tornar um sorvete mais cremoso, um biscoito mais crocante, um salgadinho crocante, a indústria acaba criando e adicionando gordura trans a todos esses alimentos. Fora que gordura trans ela também pode ser adicionada ao produto quando a indústria objetiva aumentar a vida de prateleira desse produto. Então acaba sendo um 2 em 1 para a indústria. Ela melhora o sabor, digamos assim, torna o sabor ou o aspecto daquele alimento mais atraente para o consumidor e aumenta a vida de prateleira. Tanto que, por exemplo, onde é que a gente costuma encontrar gordura trans? Como eu já citei alguns, né? Sorvete, gordura hidrogenada, então margarina. E não adianta o produto estampar que ali tem 0 de gordura trans, porque eu particularmente não acredito. Porque eu sei que num processo de hidrogenação é praticamente impossível que não se forme gordura trans. Então, em qualquer pote de margarina vai ter gordura trans. A Becel até, não é bom ficar falando de marca, eu nem sei se eu falei isso no último ou não, mas me perguntam muito sobre, a gente chama até de alvarina. O que é uma alvarina? Que é tipo uma Becel da vida.
Você percebe até a diferença jogando numa panela. Se você jogar uma colher de Becel na panela, você vai ver que evapora super rápido. Já se você jogar uma colher de qualquer margarina convencional, uma Qualy da vida, você vai ver que toda aquela gordura ali derrete e forma uma poça de gordura. Então a Becel ela é basicamente água, ela tem muita água na composição. Já a outra é basicamente gordura. Então, de fato, você paga caríssimo, leva boa parte de água, mas realmente o restinho de gordura que tiver ali é gordura de má qualidade. Então, ainda assim, para mim é um produto ruim. Fora margarina, sorvete, biscoitos, a gordura trans acaba que está presente também nos óleos vegetais refinados, que são óleo de soja, milho, canola, girassol, enfim, óleo que a população brasileira se entope diariamente, principalmente o óleo de soja, né, que acaba que é o mais barato. Então, o povo brasileiro utiliza muito para cozinhar no dia a dia. Infelizmente, a indústria também adiciona ou forma gordura trans nesses produtos para aumentar a vida de prateleira, então também não é interessante, tá certo? Então, tudo que tem gordura trans, ou seja, produtos industrializados de maneira geral, a gente não deveria estar incluindo na nossa rotina. A gente deveria manter basicamente as gorduras que são gorduras boas. Então, abacate, azeite de oliva, banha de porco, manteiga, nata, creme de leite, deixa eu ver se eu esqueci de algum óleo de coco, os próprios ovos que tem gordura também na gema. Para sacramentar uma vez por todas o colesterol que está presente na gema do ovo, ele não altera o nosso colesterol endógeno, ele não vai prejudicar o nosso LDL, tá certo? A única coisa que acontece quando a gente come bastante ovo, digamos assim, é aumentar o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom. Então, não tem por que ficar se preocupando em não consumir ou consumir no máximo 2, 3 ovos por semana, isso não existe, tá certo? Você pode comer ovo todos os dias se você quiser e sempre, por favor, inteiro, porque me dá uma dor no coração quando eu vejo que alguém comeu só a clara do ovo e jogou a gema fora, tá certo? A gema é a parte mais rica do ovo. Mas vamos lá, então beleza. Entendido o que é gordura boa do que é gordura ruim, vamos entender agora, primeiro que assim, para quem talvez não esteja tão familiarizado com as pessoas que vêm postando bastante sobre gordura saturada e a redenção completa da gordura saturada, já está certo para a gente que ela não é vilã, que ela não vai aumentar o nosso risco cardiovascular. Para quem por acaso não está familiarizado com isso, eu quero explicar um pouquinho mais. Quando a gente começa a consumir uma alimentação com mais gordura, o nosso LDL pode subir? Pode. Quando a gente consome mais gordura saturada, pode ser que o nosso LDL suba, ou pode ser que não suba. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um exemplo bem claro disso. Assim como eu comentei no início, minha família toda tem colesterol alto, e eu tenho colesterol alto também por tabela. Eu até anotei aqui, eu publiquei no meu Instagram, na verdade, a evolução do meu colesterol, né? Mas eu até anotei aqui para lembrar e passar para vocês. Meu último exame, por exemplo, o meu LDL se mantinha alto, ele era 159 em 2011, 150 em 2013, 146 em 2015. Ainda é alto para os padrões, né? Hoje em dia, o que dizem que o LDL ideal é abaixo de 130, daqui a pouco é abaixo de 120, daqui a pouco é abaixo de 100. E resumindo, daqui a pouco a indústria farmacêutica vai querer todo mundo tomando simvastatina, porque senão ninguém vai alcançar valores de LDL ideais, né? A gente, quando estuda muito, acaba achando que tudo é um complô, tá? E eu acredito realmente nisso. Mas, enfim, o meu histórico de colesterol é realmente colesterol um pouquinho alto. E o que aconteceu, a minha transição que eu vim fazendo de mudança na alimentação ao longo dos anos foi reduzindo um pouquinho o teor de carboidrato, que a gente pode deixar esse tema para uma outra vez, e aumentando proporcionalmente, digamos assim, a quantidade de gordura que eu comia na minha alimentação. Sempre com as fontes naturais, que foram aquelas que eu disse para vocês de início. E realmente o que acabou acontecendo com o meu colesterol foi uma redução nos meus triglicerídeos, principalmente. Teve uma queda brusca. E eu digo para vocês, o triglicerídeo talvez seja a fração lipídica do nosso sangue, a fração de gordura do nosso sangue que mais está relacionada a eventos cardiovasculares, a risco cardiovascular. Se a gente fosse pegar o que seria ideal no nosso exame de sangue para avaliar se a gente tem um risco cardiovascular aumentado ou não, sem dúvida seria pegar o valor do nosso triglicerídeo e dividir pelo valor do nosso HDL. Se a gente tem uma relação, eu encontrei
Com certeza, triglicerídeo aumenta muito mais com carboidrato. Tanto que quando a gente passa a ter uma dieta low carb, a reduzir a quantidade de carboidrato que a gente consome, triglicerídeo despenca. O meu triglicerídeo sempre foi na casa dos 140, 130. O meu último exame, em 2015, deu 46 de triglicerídeo. Então, você vê que tem uma queda, e isso assim, eu não fui nenhuma exceção não, isso é normalíssimo, é o que eu mais vejo a nível de consultório. O triglicerídeo dos meus pacientes cai vertiginosamente, o que é muito bom. Então, o ideal para a gente saber se a gente tem um risco cardiovascular aumentado ou não é olhar essas duas frações, é olhar triglicerídeos e HDL. Se eu divido esses dois valores e encontro um valor abaixo de 2, eu vi autores dizendo 3,8, mas vamos usar o mais drástico, digamos assim. Abaixo de 2 significa que eu tenho total proteção para doenças cardiovasculares. Então, a probabilidade de eu ter um infarto, um derrame no futuro ou qualquer evento cardiovascular é muito pequeno, tá certo? Então, fato é, pessoal, o LDL em si não nos diz muita coisa. O fato do meu LDL ser alto, né, tá na casa aqui dos 150, 160, isso para mim não quer dizer nada com o meu valor de triglicérides e o meu valor de HDL que é alto. Então, se eu tenho triglicérides baixo e HDL alto, eu tenho proteção total cardiovascular. Por que o LDL ele está relacionado, geralmente se pensava muito que ele tinha total relação com doenças cardiovasculares, né? Porque se a gente for observar uma placa de ateroma, que é isso, aquela plaquinha de gordura que entope o nosso vaso, se eu for olhar o que é que tem ali dentro, eu vou ver que tem um monte de LDL oxidada. Então, obviamente, os cientistas pensavam o quê? Se a pessoa tem um LDL muito alto, a probabilidade dela entupir uma artéria ou um vaso, eu atendo em São Paulo, a probabilidade dela entupir uma artéria ou um vaso vai ser muito maior. É isso que se pensa e realmente, de primeira, tem toda a lógica para se pensar assim, né? Só que quando a gente vai estudar, os cientistas descobriram que existe um tipo específico de LDL que aparentemente tem relação com o aumento do risco cardiovascular. E essas LDL, elas têm algumas características peculiares. Elas são moléculas pequenininhas e densas. Eu até fiz um desenho tosco aqui para vocês, mas que eu acho que exemplifica bem. Deixa eu ver se dá para ver daí. Eu coloquei aqui, dá para ver? Observe aqui nessa balancinha, tá vendo? Eu coloquei aqui, em teoria, são, digamos, duas pessoas com o mesmo valor de LDL. Coloquei o valor do meu, que é na casa dos 150, que em teoria seria um LDL alto. Observe que essa pessoa daqui, ela tem 150 de LDL, entretanto, a molécula de LDL dela, o tipo de lipoproteína que ela tem, é grande, é uma bola grande, tá vendo? Já essa daqui, que tem os mesmos 150 de HDL lá no exame de sangue, ela tem bolinhas pequenininhas. O que já se sabe é que uma pessoa que tem um perfil de LDL assim, com LDLs pequenininhas e densas, elas têm uma probabilidade muito maior de ter um risco cardiovascular aumentado, ou seja, de futuramente ter um infarto, ou ter um derrame, ter algum evento cardiovascular. E o que se sabe também é que as pessoas que têm... Aí você me pergunta, né? Sim, Paula, tá. Então eu faço lá o meu exame de sangue. Deu 150 de LDL. Como é que eu vou saber qual é a característica desse LDL? Como é que eu vou saber se a minha molécula de LDL lá dentro do meu sangue tá grande ou se tá pequena? Ou seja, se ela tem um risco maior de provocar uma aterosclerose ou se ela tem um risco menor? Vou dizer para vocês. Geralmente, moléculas assim, maiores, né, ou seja, que predispõem a um menor risco cardiovascular, elas estão associadas a menores valores de triglicerídeos e maiores valores de HDL. Ou seja, pessoal, uma pessoa que está seguindo uma dieta com um teor mais reduzido de carboidrato e com um teor aumentado de gordura, geralmente o perfil da LDL dela é um perfil menos aterosclerótico. Isso já está comprovadíssimo, tá, pessoal? Eu, quando comecei a investigar e estudar isso, eu fiquei super feliz, porque eu falei, olha, bom, mesmo se o meu colesterol, se o meu LDL aumentasse, que foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o meu noivo aqui dentro de casa, eu ia concluir e acabei me cortando. Mas comigo, o meu LDL se manteve, meu HDL, que já era bom, aumentou, meu triglicerídeos despencou.
Com o meu noivo, o triglicerídeos despencou, o HDL aumentou um pouquinho, tá bom, e o LDL dele subiu. Então até ele veio me questionar, ele falou, pô, e aí, isso não é preocupante e tal? Eu falei, olha os seus triglicerídeos, 40 e pouco também de triglicérides. Vamos fazer a divisão pelo HDL. Deu lá na faixa de 0,5, 0,6, ou seja, é um fator totalmente protetor para a doença cardiovascular. Então não dá para a gente olhar simplesmente o LDL assim, muito menos o colesterol total, né? Mas nem vou falar nisso. Mas não dá pra gente olhar o LDL dessa forma, totalmente isolado, e achar que isso que vai determinar se eu tenho uma maior ou menor probabilidade de desenvolver alguma doença cardiovascular no futuro. Tá certo? Bom, ficou entendida essa parte? Que era um pouquinho mais científica, digamos assim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Do que eu tô falando? Você entrou atrasada? Tô falando de colesterol, de consumo de gordura e colesterol. Ainda tem lipoproteína aqui, muito médico não. Pois é. O ideal até dá pra gente solicitar também a apolipoproteína B, que também pode direcionar bastante a gente. Geralmente valores maiores, valores altos de apolipoproteína B estão relacionados ao maior risco cardiovascular. Então, interpretar colesterol, interpretar risco cardiovascular, pessoal, não é tão simples, tá? Não é simplesmente chegar lá no LDL e olhar, deixa eu ver aqui o meu LDL, tá acima de 130, que é alto, é limítrofe, então minha saúde tá péssima, não é bem assim. O que você acha de gordura trans? Eu falei até no início, Demis, mas assim, gordura trans sim, é o único tipo pra mim que é um tipo de gordura ruim. É um tipo de gordura que, fato, que ela vai aumentar o seu LDL, que é o colesterol ruim, e vai reduzir o seu HDL, que é o colesterol bom. Então, por isso que, via de regra, para você ter uma alimentação saudável, comece eliminando produtos industrializados que você já está fazendo, já está caminhando boa parte do... já está acertando em boa parte do caminho aí. Bom, mas deixa eu ver aqui o que eu anotei no meu papel para a gente continuar conversando. Bom, então é isso, acho que vocês já entenderam, né? Não necessariamente, se eu aumentar o meu LDL, significa que eu estou aumentando ou piorando a minha saúde cardiovascular. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma queixa que eu acabo escutando muito, não só no consultório, mas às vezes no Instagram, ou vem pessoas me perguntar, né? Pô, Paula, comecei a fazer uma dieta low carb com teor maior em gorduras e acaba que o meu LDL subiu muito. E agora? Tem a ver com a dieta, o que é que está acontecendo? E de fato geralmente tem a ver sim com a dieta, tá, pessoal? O maior consumo de gordura saturada, ele pode aumentar o seu LDL, não é uma obrigação. O LDL acaba sendo uma caixinha de surpresa. Vou falar um pouco sobre PCR, posso sim, no finalzinho eu falo então. O LDL acaba sendo sempre uma caixinha de surpresa, tá certo? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer com o LDL. A gente já espera o que é que vai acontecer com triglicerídeos e HDL, que é o bom colesterol. Mas o triglicerídeos tende a reduzir, obviamente, o HDL tende a aumentar pelo consumo de ovos e outras gorduras benéficas. Mas o LDL sempre é uma caixinha de surpresa. A gente tem que, na verdade, testar e ver qual é a resposta do meu paciente. É óbvio que se ali na história clínica do paciente eu já vejo que ele tem uma família, todo mundo muito propenso a ter colesterol elevado, se ele mesmo já tem um colesterol muito elevado, às vezes ele já é um paciente que eu sei que tem uma propensão muito grande a, com uma dieta low carb, high fat, aumentar o LDL dele. Mas enfim, eu gosto geralmente de aplicar e depois o paciente repete o exame de sangue e a gente vê no que é que deu e a partir daí a gente vai fazer modificações. Eu fui buscar um pouquinho na literatura científica o que é que mais pode aumentar, fazer hipercolesterolemia, né, nas pessoas, quais são os alimentos mais propensos. E aí eu encontrei alguns artigos que eles tinham uma listinha e o óleo de coco estava entre os primeiros lugares, né? O óleo de coco, a manteiga e o óleo de palma. Ai, meu Deus, depois eu falo de ácido úrico, tá bom, Leandra? O óleo de coco, a manteiga e o óleo de palma. O óleo de palma é o azeite de dendê, né? Que na minha terra, particularmente, a gente utiliza muito, mas nem é na rotina, assim, né? É só eventualmente final de semana para comer uma moqueca. Mas, e por sinal, o óleo de dendê é tudo de bom, tá assim... riquíssimo em vitamina A, o que é um ótimo antioxidante, então é tudo de bom. Mas você vê que são 3 gorduras que são de excelente qualidade,
óleo de coco, que a gente sabe que é riquíssimo em ácido láurico, um tipo de óleo de coco ou um tipo de gordura que está presente basicamente no leite materno, né? A fonte principal é no leite materno, e que é uma gordura que é importantíssima para a melhora da nossa imunidade, é antifúngico, antibacteriano, natural. A manteiga, que a gente sabe que é um derivado do leite, sabendo que não tem que ter medo de gordura saturada,